Bora chegando. Vou fazer a chamada, hein? Tá gravando, tá gravando. Vou fazer a apresentação. Apresentar agora. Na tela inteira. Quatro. Integrais duplas. Ó, vem aqui. QPF, que é sendo chamada. Primeiro. Oh. Apesar que eu tenho mais coisa, né? Bora ver. Angélica. Presente. Bárbara. Não tá, né? Daniel. Eduardo. Elias. Presente. Gustavo. Presente. João Vitor. Marcos Vinícius. Presente. Mayra. Milena. Mirelle. Vitor de Andrade. Presente, sou. E Vitor Felipe. Presente. Pronto. Vou verificar aqui se eu mandei algum exercício para vocês. Disponibilização, atividade discursiva. Vou ver aqui. Não mandei nada, né? Tá. Na aula passada a gente parou em quê? Acho que foi derivadas de ordem superior, né? Foi, o senhor passou alguns exercícios para a gente responder e explicou um pouco sobre derivadas de segunda ordem e de derivadas de ordem superior também. As derivadas de ordem superior são as derivadas de segunda ordem, terceira ordem e assim por diante, né? Na verdade, eu posso generalizar, né? Se eu derivo uma vez a função, seria a derivada de primeira ordem. Se eu derivo essa derivada de novo, né? Ou seja, a derivada da derivada, aí é a derivada de segunda ordem. E assim por diante. Se eu derivar de novo, é a derivada de terceira ordem e assim por diante. Bom, vamos entrar hoje em integrais, né? A gente tem 4 semanas aí pelo calendário.
o mês de maio todo, né? Isso é se não tiver, acho que nenhum feriado. Eu nem olhei o calendário acadêmico. Ou um recesso, não sei. Vamos trabalhar as integrais, duplas e triplas. E aí a gente fecha o nosso conteúdo. Ok? Qualquer dúvida é só perguntar aí. O assunto da aula de hoje, ó. Deixa eu aumentar aqui. Integrais iteradas, né? Na verdade, a gente vai começar com essa integral dupla aqui. São duas integrais. Mas tem as integrais triplas também, né? Que são 3. Ok? Entendendo a dupla, a tripla é bem fácil de compreender também. Então, para começar, ó, seja f uma função contínua num retângulo R, ou seja, eu vou definir uma região XY, onde X está entre A e B e Y entre C e D. Estão vendo a tela aí, né? Sim. Deixa eu ver se eu estou gravando, tá? Então, assim, se eu considerar uma variável X que está entre A e B e uma variável Y entre C e D, esses aqui são os limites de integração, né? Uma região onde eu vou integrar uma função, eu preciso delimitar para que haja algum sentido prático, né? Senão fica só uma função em termos de variáveis e aí a gente não acha nenhum valor específico. Então, eu preciso definir uma região de integração que eu estou chamando aqui de R. E estou delimitando que meu x e o y varia, né, entre, por exemplo, A e B e o y entre C e D. Então, para calcular uma integral dupla de uma função qualquer, f de xy, preste atenção aqui nesse destaque em vermelho, né? Então, eu estou definindo aqui, ó, integral dupla, porque são duas integrais, uma região R, tá vendo uma região R aqui, onde esse R é definido por esses limites aqui de integração, de uma função de duas variáveis, fx, y, dA. dA, quem seria dA? É uma abreviação, né, na verdade, de uma superfície, onde dA pode ser dy, dx, como vocês podem estar vendo aqui, ou dA pode ser dx, dy. Certo? Então, essa integral dupla, eu posso escrever assim, ó, como sendo a integral de A até B e de C até D de minha função, né, f de x, y, e meu dA eu substituo por dy dx, ou dx dy, tanto faz, né? O que se tem que observar aqui, ó, você veja que isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. O que se tem a observar é que se você colocar dA como dy dx, essa primeira integral aqui, ó, que eu coloquei aqui entre colchetes, esse dy, então veja aqui, ó, o y aqui varia de C até D, ó. E o dx, ó, o x varia de A até B. Quando você inverte, ó, dx, dy, o x vai variar de A até B e o y de C até D. Veja que eu troquei aqui. Quando eu inverto aqui essa ordem de integração, você tem que inverter também os limites de integração, ó. Aqui era BD, aqui foi para DB, ó. Eu inverti, ó. Aqui era AC, aqui ficou CA. Isso quer dizer o quê? Que tanto faz você integrar primeiro em relação a y, a variável y, e depois em relação à variável x, ou integrar primeiro em relação a x e depois em relação a y, certo? O resultado é o mesmo. Porém, às vezes, sai mais fácil
Às vezes, você invertendo esses limites aqui, ó, de integração, às vezes a integral sai mais fácil de resolver. Aí vai depender do exemplo. Alguma dúvida? Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente começar a resolver, né? Lembrando que integral, a gente viu lá no cálculo 1, não é? Uma integral simples de uma variável, onde todos aqueles métodos que a gente aprendeu, aquelas regrinhas, elas podem ser aplicadas. Na verdade, elas devem ser aplicadas aqui, né? Aqueles métodos que eu apresentei de integração, como substituição de variáveis, frações parciais ou integrais por partes, elas vão ser utilizadas aqui nessas integrais. Aí eu pergunto, qual a diferença da integral lá que a gente viu no cálculo 1 para a integral aqui? A diferença, por enquanto, está aqui, ó, que eu tenho duas integrais num exemplo só. E eu tenho uma função que é de mais de uma variável, x, y. Beleza, mas como a gente aprendeu na aula passada, para derivar uma função que tem mais de uma variável, a gente considera que a outra variável fique constante, nas integrais a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai considerar, quando eu estiver integrando aqui, por exemplo, em relação a y, eu vou considerar que meu x é uma constante, que meu x é um número. Beleza? E isso vai tornar a integral como se fosse uma integral simples de uma variável apenas, que a gente aprendeu lá no cálculo 1. Então, a integral dupla, só assim, formalmente escrevendo, né, matematicamente, ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. E esse resultado aqui é conhecido como teorema de Fubini, né? Beleza? Aqui tem esses exemplos que eu acabei de relatar, né? Lembrando que essa região de integração, ela não como é que se diz? Ela não necessariamente é só um retângulo, ela pode ser qualquer curva, pode ser uma parábola, pode ser um plano, pode ser uma exponencial, ou qualquer coisa. Ela não necessariamente tem que ser números, tipo retângulos. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Quando eu digo um retângulo, eu digo isso aqui, ó. Porque se eu traçar um gráfico XY, eu estou dizendo que meu X aqui nesse exemplo vai variar de 0 até 3, e meu Y vai variar de 1 até 2. Aí formou um retângulo. Ó. Se eu desenhar um gráfico XY, falando que o X vai variar de 0 a 3 e de 1 a 2 o Y, isso aqui forma um retângulo. Mas não necessariamente os exemplos têm que ser dessa forma. Pode formar aqui qualquer curva. Então, para o primeiro exemplo, eu quero calcular o valor dessa integral aqui dupla, ó, onde a função é só x ao quadrado y, a minha função aqui, como é simples, x ao quadrado y, dA, onde a minha região de integração está definida aqui, ó. Eu estou dizendo que meu x vai variar de 0 até 3. Isso aqui é uma forma de escrever. Eu peguei isso aqui lá do livro, mas eu não gosto muito dessa notação, não. Ou eu vou escrever assim, ó, nessa notação aqui, dizendo onde a variável está, ó, x vai variar de tanto até tanto, e y vai variar de tanto até tanto. Eu gosto dessa notação aqui. Ou simplesmente aqui, ó, colocar os valores já em cima da integral, já definindo quem é x e quem é y. Essa notação fica mais clara para mim. Uma notação desse tipo aqui, às vezes, pode confundir o aluno em ele saber, mas isso aqui é x ou é y? Isso aqui é x ou y, entendeu? Mas na ordem, a primeira que indica que é a variável x e aqui indica que é a variável y. Ok? Então, o primeiro exemplo é esse. A função é bem simples e a gente vai calcular essa integral aqui, ó. Aqui eu coloquei a solução toda, mas
vamos ver assim, se vocês não compreenderem, eu vou fazendo passo a passo, digitando. Que é para não perder muito tempo. Então, olha só, a função é x ao quadrado y dA, né? Então, esse dA, eu vou substituir por dx dy ou dy dx. No caso aqui, eu estou colocando dy dx, mas eu poderia colocar dx dy. Tanto é que eu fiz aqui embaixo, ó, com dx dy. Fiz duas vezes, e vocês vão observar que o resultado, ó, 13,5, é o mesmo, ó, 13,5, tá vendo? Isso quer dizer o quê? Tanto faz você integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x, como em relação a x para depois em relação a y. Então, olha só, substituindo dA por dy dx, eu vou resolver primeiro a integral de dentro. O procedimento é esse, resolver sempre essa integral aqui de dentro, ó. Certo? Como eu vou resolver primeiro em relação a y, porque eu coloquei dy aqui primeiro, o x vai ficar constante. Então, esse x ao quadrado é uma constante, é um número. Tá aqui, ó, repetido. Quem é a integral de y? Aí vamos relembrar lá no cálculo 1, como é que eu calculo a integral de uma variável. Na derivada eu não desço o expoente multiplicando e tiro 1 do expoente, menos 1. Isso é o procedimento da derivada. Da integral é o contrário. Eu somo 1 ao expoente e eu desço esse y ao quadrado, eu vou substituir os valores de y. Lembrando que meu y eu defini aqui em cima que varia de 1 a 2, ó, no exemplo. Eu vou pôr aqui o 1 e o 2, eu vou substituir no meu y. Eu vou substituir primeiro o 2 aqui e vou subtrair depois desse resultado aqui. Então, essa aqui de dentro do colchete vai ficar, ó, x ao quadrado, que eu vou repetir, vezes y ao quadrado, mas y é 2. 2 ao quadrado vai ficar 4. 4 dividido por 2. Menos, que é da fórmula, é sempre esse menos esse. Agora, x ao quadrado, de novo, e onde tem y eu vou substituir por 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado é 1, 1 dividido por 2. Aí, ó, só resolve isso aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2, dá 2x ao quadrado. 2x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2. Tirando a MMC aqui, né, ó, 2 fica 3 sobre 2x ao quadrado, ou 1,5. Ó, se você tirar o MMC aqui, já que é 2 e 2, ó, 4 menos 1 dá 3. Então, fica 3 sobre 2, ó. Veja agora que eu resumi a minha integral, que antes era dupla, a uma integral simples, ó. Primeiro eu resolvi a integral de dentro, resolvi que eu coloquei aqui entre colchetes, ó. Ficou faltando essa integral de fora, ó. Agora eu vou resolver ela em função de x, ó. E quem é a integral de x ao quadrado? Soma 1 aqui no 2, vai para x ao cubo.